Olá, olá, Political Junkies. Olá, olá, Freakonomics. Este é o episódio especial Comissão Política e do Money Money, a edição conjunta dos podcasts de política e de economia do Expresso, sempre que há orçamentos, sempre que há retificativos, sempre que há afins. E isto porque temos um orçamento do Estado para comentar, que é o ponto de cruzamento mais perfeito entre política e economia. Logo, é também o cruzamento perfeito entre o jornalismo e um comentário político e económico. Por isso, tenho comigo a dupla que todas as semanas faz o Money Money Money, o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, Vítor. E o João Silvestre, editor de Economia. Olá, Vítor. São as nossas freak persons. E agora os Political Junkies, o David Diniz, diretor adjunto do Expresso. Olá, malta. É aquela dupla daí do Freakonomics, é mesmo a dupla do João, não é? O João ao quadrado. Os Joões. E Eunice Lourenço, editora de política. Olá. Eu sou o Vítor Matos e vou moderar este debate e meter a colherada quando for preciso. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Começo por ti, David. Diz-me lá, este orçamento é um orçamento. Como é que tu classificarias este orçamento? É um orçamento que é um orçamento que não agrada toda a geringonça e que o PSD, se não estivesse na oposição, teria dificuldade em rejeitar? Do ponto de vista dos objetivos, seguramente que sim. Parece-me evidente a preocupação de Fernando Medina e de António Costa em manter o país fora do radar. Isso eu de resto acho que é uma preocupação que devíamos todos ter depois do que aconteceu em 2008. Alguma lição ficou daquela crise gigantesca que atravessámos. Isso é claramente um sinal positivo, mas sim, desse lado, muito evidentemente, o centro-direita sentirá bastante conforto em olhar para este orçamento. Do ponto de vista de instrumentos, é assim, eu se fosse de um partido de direita diria que há aqui um perigo real de estarmos a estender o Estado Social de uma maneira bastante progressiva, mas bastante alargada, sem termos um retrato primeiro do que é esse Estado Social. Embora eu reconheça que, dado o momento, o Governo está a fazê-lo também com o objetivo de fazer com que os que precisam mais, os que lidarão com mais dificuldade com os efeitos desta guerra, possam ter mínimos de subsistência sem com isso cavalgarmos mais a subida dos preços, que é evidentemente um outro objetivo central. Eu acho que, dito isto tudo, acho que perceberás que eu acho que é um orçamento francamente equilibrado. As opções depois são evidentemente discutíveis ponto a ponto. João Vieira Pereira, neste caso. Podes-me fazer a mesma pergunta que fizeste ao... Faço-te a mesma pergunta e acrescento outra coisa. Também, se tu achas que partilhas da crítica que se tem feito ao orçamento de ser demasiado otimista? Bem, então começo por responder a essa. Eu sinceramente não sei. Depende. Eu acho que isso é uma bela resposta, na verdade. Eu no outro dia fui à antena da SIC e perguntaram-me alguma coisa parecida e eu disse assim, olha, encontramos daqui a um ano neste mesmo espaço e eu digo-te o que é que eu acho do orçamento. Isso é uma resposta. Porque é muito difícil olhar para este orçamento porque as incógnitas que existem são tão grandes, são tão elevadas, que nós não sei, quer dizer, isto tudo pode bater certo, como podes resvalar para um desastre completo em poucas semanas. Tudo depende do botão em que o Sr. Putin carregar durante ou isso, ou não carregar, ou é melhor não carregar. Exato. Mas não vale a pena tentar discutir orçamento. Se eu carregar, não vale a pena tentar discutir nada. E portanto, não é mesmo difícil responder essa pergunta. Pela primeira vez, eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta. Já não tenho dificuldade em responder quando diz assim, este é um orçamento que o PSD aprovaria. O que é que tu achas? Eu não tenho dúvidas nenhumas que sim. Não tenho dúvidas nenhumas que ele facilmente aprovava este orçamento. Acho que não há nenhuma medida que esteja neste orçamento que o PSD, na sua gênese, enquanto Partido Social Democrata, dissesse, estou completamente contra isto. Ou porque o eixo é verdadeiramente a consolidação das contas públicas, reduzir a dívida e manter o déficit baixo, mesmo em situação de crise, ou sobretudo em situação de crise. Porque esse é um eixo essencial deste orçamento
mas também porque mesmo nos apoios sociais e naquilo que eles fazem, ou que aquilo que o orçamento diz que vai fazer em termos de apoios sociais, não é só um orçamento, eu não queria que fosse mal interpretado para isto, mas não é só um orçamento para acudir às situações mais vulneráveis da sociedade, ou seja, abrange um bocadinho o leque daquilo que nós estamos habituados em termos de apoios sociais, e que começam com aquele projeto aquele apoio das famílias primeiro apresentado pelo governo, mas que se estende nos próximos anos. Quando, por exemplo, quando o governo mexe na taxa do segundo escalão do IRS, está a baixar os impostos para toda a gente. Toda a gente, desde quem ganha 100 a quem ganha 10 mil, quer dizer, toda a gente está a baixar os impostos. Portanto, eu acho difícil a não ser, acho difícil o PSD conseguir criticar muito este orçamento. Claro que eles vão arranjar sempre maneira, isto é política, mas porque realmente eles não têm nada que consigam atacar. Porque mesmo, por exemplo, até no acordo de concertação social com as empresas, o governo destrói assim de uma assentada só, e neste caso foi Fernando Medina. Eu já estou é que eu acabei de vir de uma entrevista a Fernando Medina que nós vamos publicar na próxima edição. Exato. Mas vai usar e mandei um teaser, vai para a malta. Conta só metade, que é para o ficar. Portanto, eles destroem inclusive uma das grandes bandeiras da geringonça, que foi reduzir aquilo que são os prejuízos, a utilização de prejuízos fiscais para apuramento do IRC, que foi uma coisa que a geringonça obrigou o governo Partido Socialista a fazer. Um artigo no Expresso Online muito crítico do Francisco Louçã. Exatamente. Exato. Precisamente por causa disso. Mas pronto. Ou seja, não há claramente nada que o PSD possa dizer, isso é absolutamente errado. E portanto é difícil para eles ter um argumento. Isto não quer dizer que seja um orçamento bom. Estou a dizer é que em termos políticos é difícil em termos de posicionamento. Qual é a grande dificuldade? E agora a parte crítica, porque eu também tenho alguma dificuldade em criticar este orçamento. Sinto essa dificuldade, mas há pontos criticáveis. E aquele é que eu acho que dentro da contenção do déficit e dentro da prudência que é necessário continuarmos a ter, porque continuamos a dever uma montanha de dinheiro, não só em dinheiro público, mas também no endividamento privado da economia, eu acho que se podia ser mais preventivo, ou seja, o orçamento devia prevenir mais o facto de nós podermos entrar numa recessão que o orçamento não prevê, mas que esse risco existe. Meter, e, portanto, mais dinheiro na economia? Meter mais dinheiro já, mesmo que depois seria mais fácil meter dinheiro já e depois retirar se fosse o caso, e se não fosse necessário, do que esperar para ver se a economia acontece alguma coisa e depois ir a correr meter dinheiro, porque os efeitos na economia depois, quando for pôr o dinheiro, já vão tardar mais. E entretanto a recessão já cá está. E isso às vezes, quando a gente está a falar, pode ser muito dinheiro, mas em percentagem do PIB não é. Quer dizer, se a gente, em vez de ter 110% de dívida pública em percentagem do PIB no final do ano, se tivermos 111% ou 112%, não é por aí que nós vamos ser considerados um país gastador, não é? Mas se calhar podia fazer a diferença para muita gente. E é só este ponto que eu acho que o orçamento é pouco ambicioso. Eu depois a seguir vou pegar nisso para perguntar aqui ao não, mas pode, coisa, depois voltamos a... Já me calei. Voltamos a isso. Eunice, este governo, António Costa, tem tido aqui um problema que é estar a gerir crises únicas, ou seja... teve que gerir a crise da pandemia, as ajudas da pandemia, depois veio o PRR, agora tem, quer dizer, a pandemia foi a maior crise de sempre, à época era a maior crise de sempre, agora vem esta que é também classificada como a maior crise porque a Europa não está em guerra há não sei quantos anos e quer dizer, como é que politicamente isto está a ser gerido? Achas que o governo está a gerir bem este novo ciclo de uma nova crise com este orçamento? Acho que está a correr bem ao governo. Está a correr tão bem que hoje o assunto do dia não é o orçamento, é o presidente e as suas declarações sobre
abusos de menores. E, portanto, Mas estás a dizer que isso é mérito do orçamento ou de mérito do Presidente da República? É obviamente de mérito do Presidente da República. Depois de 6 meses horríveis, não é? Depois de 6 meses. O governo teve 6 meses péssimos, como se fosse aquele bónus de 6 meses que esta legislatura teve, o governo esfrangalhou-os. E é como se agora voltasse a recomeçar. Aliás, já quando foi a apresentação das medidas para as famílias, dizíamos que podia ser um recomeço, mas aquilo correu tão mal que não foi de facto um recomeço, e agora está a correr bem. Ainda antes do Presidente desviar as atenções para outros assuntos, estava a correr bem ao governo. Acho que o PSD notoriamente ficou um bocadinho sem discurso em relação a este orçamento. António Costa, na reunião com o grupo parlamentar, falou dessa tal questão de estar continuamente a gerir crises, e deixa-me contar aqui uma pequena história. Eu conheci e entrevistei, na altura na Renascença, uma das primeiras assistentes sociais em Portugal, do primeiro curso de assistentes sociais em Portugal, que viveu situações tão dramáticas como ainda a existência de leprosos em território nacional, e foi assistente social em fases muito complicadas da vida, por exemplo, do distrito de Setúbal. E já muito perto dos 100 anos, em plena crise da Troika, eu entrevistei-a e às tantas perguntei-lhe, quer dizer, Elvira já viveu situações tão más, de pobreza tão extrema, o que é que tem a dizer às pessoas que agora dizem que esta é a maior crise porque já passámos? Não tiveram na outra. E ela respondeu, sabes, a maior crise é sempre aquela que estamos a viver em cada momento. E é assim, e de facto esta é a maior crise, porque é aquela que estamos a viver. É a maior crise que temos neste momento. É a maior crise que temos neste momento, é a maior que estamos a viver neste momento, e o governo é a maior com que ele tem de lidar, porque é a maior que estamos a viver neste momento. Parece estar a correr bem, mas como dizia Fernando Medina na apresentação do orçamento, o governo não controla nenhuma das variantes exteriores. E portanto aquilo que o governo quis fazer foi tentar ter algum controle que lhe permita dar resposta a essas variantes externas. Vamos ver se chega. Chama-se isso condução defensiva. João Silvestre, vou-te fazer assim uma pergunta meio freakonomics e meio automobilística, pegando naquilo que o João Vieira Pereira estava a dizer. Que é assim, nós temos aqui 2 perigos neste momento no horizonte: inflação alta e baixo crescimento, ou possibilidade de recessão. E enquanto o BCE, os bancos centrais, aumentam taxas de juros para arrefecer a economia e travar, os governos injetam dinheiro na economia e dão dinheiro às famílias e às empresas e criam bónus e não sei o quê, para acelerar e para atenuar e fazer uma almofada. Não se está a correr o risco de estar a travar de um lado e estar a acelerar do outro, e isto ser um mix de políticas que não funciona? Isso é uma excelente pergunta. Muito obrigado. Deixa-me dizer, na verdade, é uma das grandes discussões quase teóricas que estão na prática, que é em que medida em que a certos momentos a política monetária e a política orçamental estão em choque. E quando nós temos vários governos, como é o caso da Europa, e um Banco Central, isso ainda é mais fácil de acontecer. Nós vimos, por exemplo, agora o exemplo. E quando temos um Banco Central que parece às vezes tipo que vive num mundo. Pronto, eu não estava sequer a valorizar a política do Banco Central nesse sentido. Já veio dar este sinal, não é? Sim, mas em geral o ideal é que as duas políticas vão no mesmo sentido, se o sentido for o correto. Ou seja, se a economia está a afundar, que travem a queda, está a acelerar muito, que ajudem a travar o sobreaquecimento. O João estava a sugerir mais investimento para a economia, não é? Mas tem corre o risco de ver o espiral inflacionista, não é? Mas eu acho que aqui a questão é até um bocadinho mais sensível politicamente do que essa, porque na verdade o papel do BCE como Banco Central independente, e os bancos centrais na verdade só são independentes na Europa há muito pouco tempo, há 30 muito anos, pouca experiência disto, é efetivamente travar a economia, porque é a única maneira, supostamente, dizem os economistas, eu não sou, de travar também a inflação. O problema é que os governos sentem isso na pele. Ainda mais neste contexto de inflação alta, não é? E vês o muito governo alta. a hesitar entre até onde é que eu vou
a tentar travar a crise E o próprio e a recessão. Esse é o grande O problema. próprio É uma PRR gigante parecia para chegar fora de tempo em relação àquilo que era a pandemia, vem perfeitamente a tempo aquilo que é a resposta agora a esta crise. Isso é verdade. Nós vemos, por exemplo, o que está a acontecer em Inglaterra. A Inglaterra é um bom exemplo de choque frontal aí mesmo entre política monetária e política orçamental. Nem era bem um orçamento, era uma espécie de orçamento e deu o efeito que teve. Eu acho que os mercados são um Basicamente, bocadinho. os mercados disseram: eu não vou financiar o corte de impostos aos ricos dos ingleses. Não é? Foi a mensagem que eles passaram. Sim, há esse lado assim mais moral, vá lá, chamemos-lhe assim, mas há um lado de facto Não, que se é. calhar se fosse aos pobres era igual. Basicamente, Sim, não eu vamos acho que financiar. é um valor em si. Pode. Agora, aquilo que de facto acontece um choque entre as duas políticas. Eu acho que os mercados estão um bocadinho são excessivamente sensíveis aos factos, mas a verdade é essa. E aí chegamos ao BCE e a questão política que é: imagina por hipótese que algum governo da Europa tem um comportamento desse género, que há um ataque dos mercados e começam a desvalorizar a dívida desse país, como aconteceu há 10 anos. E começam a subir os juros do país e o país de repente fica sem financiamento, tem que recorrer eventualmente ao novo mecanismo do BCE, ao TPI, para acudir a isto. Quando o BCE for decidir se apoia ou não apoia ao país que está a ser alvo de ataque especulativo, o que é que vai acontecer? Vai decidir isso em função do país cumprir ou não as regras orçamentais e uma série de coisas. Ou seja, nessa altura o BCE ditará o que é a política orçamental correta ou incorreta. Ou seja, no limite, se isto for abaixo, quem manda na política orçamental é o BCE. Nos países que estão com problemas. E portanto, isto no fim do dia, como aconteceu em Inglaterra, não é? O Banco de Inglaterra fez uma intervenção, até porque estava em causa, por exemplo, fundos de pensões, valores brutais. E fez uma intervenção no valor de resgate português, papai, de 70 mil milhões. Sim, embora seja, é dinheiro impresso, portanto aquilo vai e volta, não é? Mas atenção, mas é daí a necessidade da questão da credibilidade, e aí nós temos de dar razão a quem anda há muito tempo a defender que realmente precisamos ter políticas credíveis. Isto não quer dizer que a política do governo em termos orçamentais tenha sido totalmente credível. Foi credível na forma, no objetivo final, nos números finais. Sim, foi credível, não foi sustentada, que é uma coisa diferente. Exato. Credível foi, quer dizer, foi atingindo os objetivos. Algumas agências de rating foram descendo. Esse geral, sim. Agora sim. A forma como se chega a ele é que é diferente. A sustentabilidade é coisa que é mais difícil. Que é a questão de como é que tu pões Eu tinha estava aqui a escrever lá no início da semana o que é que eu ia escrever esta semana e tinha um título que não posso usar. Mas vais dizê-lo aqui. Mas vou dizê-lo aqui. Mas não posso usar este título na coluna, mas vou usar. Não costuma-se dizer, quer dizer, foi um presidente norte-americano que celebrizou a palavra It's the economy, it's stupid. E eu sobre este orçamento tinha o trocadilho que era e a economia stupid. Porque realmente eu acho que há aqui uma grande fezada, para utilizar uma palavra futebolística, no facto da economia ir resistir. Há mesmo uma grande esperança de que, independentemente dos apoios que sejam dados, a economia vai resistir. E também há uma grande esperança de que é desta vez que o investimento vai ser cumprido. Depois de essa é que me parece mais difícil 6 anos, depois de 6 anos a prometer crescimento de investimento e a ter o investimento mais baixo, como tivemos em 2016 da história. Há muito que vem de fora, há muito dinheiro que vem do PRR. Não, mas o problema é que o dinheiro só vem se as obras estiverem em execução. Exato. Porque senão. Mas mesmo este ano problema é mesmo a execução. O Ministro das Finanças usou uma imagem muito curiosa e eu acho que muito manifestadora do que ele pensa sobre o PRR e sobre. Disse que o investimento é como um petroleiro, que é um barco pesado, difícil de mudar a direção. É um navio. Um navio, pronto. Um navio pesado, difícil de pôr em movimento, mas que depois, quando entra em movimento, é difícil de parar. A sua plenitude. O problema é parar. Não, mas o problema é que só descobriram isso agora que é um petroleiro. Sim, não sabem há 6 anos que é um petroleiro. O que ele confia é que o petroleiro tem estado parado, no fundo tem estado a pô-lo a funcionar e é agora que ele vai ganhar velocidade. Há uma vantagem que quem defende que há uma vantagem de Fernando Medina relativamente a João Leão, de certeza, e também relativamente a Mário Centeno, que é Medina já foi secretário de Estado, já foi várias vezes, não é? Secretário de Estado do Emprego, secretário de Estado da Economia, foi presidente da Câmara, é político. E portanto anda nisto há muito tempo e anda na questão da administração pública, de funcionamento disto há muito tempo. Portanto ele sabe como é que as coisas funcionam. Sabe os truques.
Sabe os truques. E sabendo os truques também sabe, se quiser, também é mais fácil pôr a coisa a andar. Não é? Agora, não deixa de ser um ministro que continua a ter uma atitude férrea na gestão das contas públicas e a ser bastante mão de vaca, dizendo assim. Agora, se calhar é capaz de levar a ser mão de vaca sem parecer que está a sê-lo. Pronto, isso é mais político. Isso eu depois posso falar sobre um caso concreto, mas agora deixar aqui perguntar ao David, que ele pode ter que se ir embora mais cedo. O António Costa hoje teve uma intervenção interessante a reagir a notícias sobre as projeções do FMI que davam um crescimento para Portugal cerca de metade do que o governo prevê. Mesmo metade. E teve 0,65 e teve o seu momento José Mário Branco. Enfim, ele não usou a expressão do José Mário Branco por razões óbvias, mas basicamente disse que ao longo destes 8 anos deu 7-0 às previsões do exceto no investimento do FMI. Mas sabes qual é o problema? É assim, isto voltando ligeiramente atrás para te responder, eu acho que há um lado na resposta do orçamento que me agrada, precisamente porque o governo opta por instrumentos que são muito menos reativos ao BCE, ou seja, são muito menos anticíclicos face à necessidade de acalmar a economia do que outros governos europeus, incluindo governos como o alemão. Ou seja, o nível de estímulos do governo não é demasiado robusto e é muito mais dirigido. E isso terá um impacto seguramente em muita gente e na classe média. Vai ter, nenhuma dúvida sobre isso, mas isso é de alguma maneira um preço a pagar, acha o governo, para que o essencial se cumpra sem prejudicar, não é? Que a economia precisa de arrefecer, porque se na Europa toda a inflação não baixar, nunca mais saímos disto. E esse lado deixa-me razoavelmente descansado. O problema desse otimismo do 7-0 de António Costa, que deve andar a ver jogos do Benfica a mais, é que o empate com o PSG equivale a uma vitória. É que o António Costa e as pessoas que o acompanharam nas finanças ao longo dos últimos anos têm tido a sorte sistematicamente de viver num clima económico maravilhoso do ponto de vista europeu. Maravilhoso, não é? Que tenha sido um paraíso de crescimento na Europa, que não foi, mas quer dizer, esteve muito longe daquilo que Passos Coelho passou durante o período da Troika, que foram 2 sinais negativos que não deram sinal de mais, foram mesmo menos. E isso ajuda muito a que as previsões depois batam certo, não é? É porque mesmo que os indicadores internos, nomeadamente lá está, como dizia o João, do investimento, não estejam em linha com aquilo que o governo estimava, no caso bastante abaixo, a verdade é que a economia, começando pela que traz os ventos europeus, ajudou sempre a compensar. E o problema é que agora isso pode muito bem não acontecer. Portanto, António Costa tem conseguido gerir, lá está, todos os índices de maneira que Portugal seja bem visto no radar, mas em tempos favoráveis. Vamos ver agora como é que é conduzir este navio perante uma tempestade. E repara, ele pode ser muito robusto. Mas 2022, eu estava a falar disto, ainda estávamos a tomar café antes de vir para aqui com o João Silvestre, estávamos a falar disto. 2022, este ano que decorre agora, foi um ano extraordinário. Sim, é verdade. Para a economia portuguesa, em termos orçamentais, sim. Em termos para a economia também, para a economia foi um ano extraordinário. Dou décimos, não gastou. Sim, pronto, não Às gastou. vezes pode ser uma vantagem, não é? Pode ser uma vantagem. Não gastou muita despesa durante uma parte do ano. A economia vem de um rebound, de uma crise enorme e, portanto, cresce o que não se esperava que crescesse. A taxa de desemprego, contra todas as expectativas, está nos 5,6%. Quer dizer, baixíssima. Há falta de mão de obra. Mesmo aquela coisa de os patrões dizerem que vamos crescer agora os salários 5,1% ao ano, etc. Quer dizer, os salários da sociedade privada já estão a crescer nesse nível exatamente porque há falta de mão de obra. É tudo, e de repente as receitas fiscais a crescer e o déficit completamente controlado. Voltaria quando entra nas finanças. Exatamente. Pronto. E portanto, nós não, mas aliás, eu estava a dizer também isto ao João, que é do mar. Mas deixa-me só dizer isto, que é, se retirarmos e as coisas que nós estamos a fazer, que supostamente são verdadeiras, mas temos só de apurar, mas que se retirarmos as medidas extraordinárias, as medidas irrepetíveis,
nomeadamente os 2 mil milhões para as famílias, ou o dinheiro que foi injetado na TAP, ou o dinheiro dos apoios de Covid para os gastos e etc., que ainda existiram este ano, se retirarmos isso da despesa do Estado... Ficamos com que folga? Não, até podemos ficar com uma folga. Quer dizer, o Ministro das Finanças, na entrevista, espetacular entrevista que vamos publicar sexta-feira, diz que se é uma folga, ele estima em centenas de milhões, mas pode inclusive ser mais, e portanto, se calhar a folga orçamental deste ano, se a gente tirasse isso, até se calhar tínhamos um resultado do déficit muito melhor do que aquilo que se esperava. E portanto, este ano foi espetacular. Nesse aspecto, mesmo com uma guerra, com tudo, foi um ano espetacular. E portanto, é mesmo sair a sorte. Quer dizer, a gente diz que o Mário Centeno teve sorte, mas eu acho que Medina ainda teve mais sorte que o Mário Centeno. E eu, há bocado, quando ia interromper o João, acho que o Medina não levará a mal de contar. Cruzei-me com ele nos corredores do Parlamento. Nos primeiros meses deste governo, na altura do orçamento de 2022. E notei-lhe um certo desanuviamento, porque por muito que nos pareça, e é muito importante e relevante e muito responsabilizador o lugar de Ministro das Finanças, é uma tarefa tão mais simples por ser mais focada do que ser Presidente da Câmara de Lisboa. Que pensar em tudo ao mesmo tempo. Que, exatamente, tem vários mundos para os quais olhar, que Fernando Medina, nessa altura, me parecia ter encontrado o cargo... O seu lugar. O seu lugar. Ainda bem então que eu perdi as eleições. Ainda bem que eu perdi as eleições. Obviamente ele não disse isso, mas notava-se algum descomprimir. Depois teve o caso de Sérgio Figueiredo e parecia que afinal Medina ele lida mal com essas mas coisas. O que é facto é que nós neste momento voltamos a ter o Medina estrela deste governo, e isso é obviamente relevante para o governo e para o próprio Ministro das Finanças. Lançar-vos esta questão. Eu sei que as declarações do Presidente da República, enfim, baixaram bastante de rating. Mas ele disse que numa das suas múltiplas declarações sobre o orçamento, disse a certa altura: bom, as projeções são estas, se o quadro macroeconómico é este, eu acho que é um bocado otimista e tal, mas se as contas fossem maquilhadas, era um suicídio político. O que é que isto quer dizer? Vocês acham que isto é relevante? Vocês acham que há esta possibilidade, quer dizer, das contas... O que é contas maquilhadas? Essa parte tens que perguntar ao Presidente. É estar a prever uma inflação demasiado baixa. Mas perguntar de manhã ou perguntar à tarde? É que normalmente as respostas são diferentes entre a manhã e a tarde. Não sei. Eu vou deixar, eu já falei muito, eu só depois queria dizer duas coisas aqui, uma sobre a inflação e sobre o desemprego, mas vou passar a palavra ao João. Isso, como tu próprio sabes melhor que eu, porque conheces melhor a cabeça de esta resposta tem um truque. Conhecia, é difícil conhecer. Há cabeças que são demasiado complexas. Porque o Vítor escreveu uma biografia sobre Marcelo e porque falámos nisto na Comissão Política. Isto é Marcelo a dizer: atenção, que se maquilharam, isto vai cair-vos em cima. Exato. Agora, o Presidente disse, nestas 2 semanas, disse tanta coisa sobre orçamento, sobre previsões, sobre quadro macroeconómico, sobre o FMI, mas não vai haver. Que eu já não sei a que para as ponto previsões é que ele para as está. estimativas dos outros governos, de outros países, eu não vejo que haja, pelo menos, mais acentuado do que eles maquinham provavelmente todos, não é? Pode, quer dizer, claro, podem todos estar a nivelar por cima para construírem um orçamento mais robusto. Não é? Eu estou a maquilhar aqui, mas é no sentido, quer dizer, quando os governos fazem contas, aqueles são cenários, são feitos como modelos, tu simulas quanto é que é o efeito que dá. Se eu meter taxa de juros, em vez de ser 1.5 na segurança social. Sim, se eu meter em vez de 1.5, ter 1.6, 3 semanas muda um cenário completo. Bastam 3 semanas. Muitas vezes o problema está nos pressupostos que se usam. Por exemplo, o governo usa para este orçamento no pressuposto de taxa de barril de petróleo $76 por em média para o próximo ano. 88 e ele está a $20 acima neste momento. Basta que esse valor seja acima, a taxa de juros seja mais abaixo, mais acima, tudo varia. Portanto, no fundo é um exercício de
cenarização, que na verdade. Mas há um lado de maquilhagem. Mas é só sempre queria, assim, só não é? queria dar-vos esta dica, porque a área, eu consigo falar desta, porque é a área que eu acompanho, portanto, as outras áreas setoriais eu não consigo dizer. Mas, por exemplo, na área da defesa aconteceu uma coisa que os governos fazem sempre, que neste caso é muito evidente, quer dizer, mantém a suborçamentação, que eu acho que até é escandalosa, do sistema de saúde dos militares. Metem 21 milhões de euros, aquilo precisa de muito mais todos os anos, vai endividar imensos, outra vez, os fornecedores da saúde. Suborçamenta a questão dos efetivos também, aquilo, portanto, se aquilo crescer minimamente não há dinheiro, portanto tem que injetar mais dinheiro para salários. Suborçamentam a questão das forças nacionais no estrangeiro, e é de tal maneira assumido que até há uma parte no articulado do governo em que dizem que se for preciso metem lá mais dinheiro se aquele não chegar, que pedem uma autorização para poder fazer isso. E depois o aumento, o aparente ilusório aumento do orçamento é feito por via do investimento, que depois não é executado, que tem execuções baixíssimas. Portanto, isto é uma maneira de mostrar contas que depois não vão ser. Olha, sobre as contas, só duas coisas que eu acho importante referir. Primeiro, sobre a questão da inflação. Eu acho que quando as pessoas comentam aquilo que são os números da inflação, cometem sempre o mesmo erro. É que quando a gente diz que a inflação vai crescer 4% no próximo ano ou 5% no próximo ano, não é que os preços vão cair, é que vão só subir 4% ou 5% sobre aquilo que já subiram este ano. Exato. E isto é muito importante. Inflação de 5% no próximo ano, isso é muito mais. Não, muito mais foi agora. Isto é a crescer aquilo que já está em a subir cima este ano. Portanto, é muito à mesma. Portanto, essa é a primeira coisa que eu queria referir. Portanto, e é muito difícil perceber exatamente o que é que vai acontecer da inflação. Aliás, volto aqui a referir, a presidente do BCE, em maio deste ano, dizia que não havia problema nenhum da inflação, não é? Ou em março deste ano dizia que não havia problema nenhum com a inflação, e depois teve de comer as suas palavras. Porque eles preveem que a inflação começa a baixar no próximo ano e que chega perto dos 3% em 2024. Mas não é os preços a baixar. Não, é a inflação, claro. É a inflação a baixar. Pronto. Depois, há outro. Eu estaria mais preocupado de todos os indicadores que estão no Orçamento de Estado. Aquilo que me preocupa mais é a taxa de desemprego. Eu acho que se houver um arrefecimento da economia, não, o arrefecimento da economia vai existir, mas se houver ainda maior ou mesmo uma recessão, pensar que nós vamos continuar com uma taxa de desemprego de 5,6%, que é aquela que se registra agora, eu acho que e aí sim eu acho que é bastante otimista. E se a taxa de desemprego subir e se for demasiado otimista, como diz o João, não é pela taxa de desemprego que há mais efeitos políticos? Depende de quando subir, porque 5,6% é muito baixo. Uma coisa é voltarmos aos tempos da Troika, em que teve aqui nos 14, 18 ou 18%. A média anual foi para aí 15%, mas chegou aos 18 ou 19%. Exato, mas ou então sair os 5,6 para os 7 ou para os 8. Eu acho que aí é que entra o acordo de rendimentos que o governo faz com os parceiros no fim de semana. Que é o dado que faltava porque aqui. Porque há ali, enfim, aquele acordo de rendimentos que foi publicado é um rascunho, não é? Não tem de longe. Não interessa tanto o que diz, mas como. Mas percebe-se que o governo está a preparar com as associações empresariais alguns mecanismos para ajudar as empresas a sobreviver, se quiseres, e a manter postos de trabalho caso as coisas fiquem mais difíceis. Só para dar não esquecer só uma imagem. Só para não esquecer que Fernando Medina foi secretário de Estado do Emprego e da Economia. E há aqui um dado que é engraçado. Eu fiquei desperto para o tema com uma frase de António Costa, que de resto foi um pouco divulgada, mas alguém teve a felicidade de fazer uma notificação para os nossos telemóveis com ela. Que era António Costa a dizer lá fora, foi quando esteve no Conselho Europeu, que a economia, depois de ter tido um forte apoio aos layoff, agora precisava de apoio à lei-in. Querendo ele dizer com isto apoio à formação. E portanto eu diria que se o governo vai usar algum tipo de instrumento para tentar refriar, ou melhor, aquecer um bocadinho uma economia que está claramente no frigorífico, vão ser mecanismos desse tipo. Enfim, é uma previsão, não é? Travam estatisticamente o desemprego, não é? As pessoas estão tecnicamente empregadas. Exatamente. Mas, no tempo da Troika fez isso. Quando o FMI estava muito espantado, correto, que de repente a economia ia cair tanto e o desemprego subiu mais devagar do que se pensava e depois até desceu, era precisamente isso. Veio-se a descobrir que uma grande parte das pessoas teoricamente desempregadas estavam a fazer formação. Também é para isso que esses mecanismos existem, porque a verdade é que mas estatisticamente tem aquele efeito, exato. Porque tem um efeito estatístico e muita gente na altura lembra-se, falou de maquilhagem, que era uma vergonha, porque havia imensos apoios de coisas que na verdade as pessoas estavam em estágios e que não
não era para ficarem nas Mas que empresas, ajuda, não sei claro quê. que sim, não é? Ajuda porque muitas acabam por ficar de facto. Portanto, a reconversão, esse modelo provou, foi um modelo que aliás o PS criticou muito na altura da Troika e também criticou a seguir quando tomou o poder, desfez parcialmente os programas que existiam, mas a verdade é que agora provavelmente vai acabar a retomar em boa parte o desenho que estava montado porque ele funcionou. João Silvestre, e este anúncio de 3 mil milhões de euros de apoios para as empresas para a energia, como é que tu vês isto? Acho que Isto é um contrário do windfall tax, não? Sim, isto no fundo, a certa medida, tem sido argumentado Estás a pagar as... Não, no fundo é tu usares uma série de possibilidades para mexer nas tarifas de maneira que as pessoas acabam por pagar menos. Aliás, é por isso, até por este tipo de mecanismos, que o governo tem dito que provavelmente o windfall tax aplicado cá, em certa medida, já não tem muito que ir apanhar, porque já o mercado regulado de eletricidade, já aquele sistema do gás que limita o preço do gás e, portanto, aquilo que seriam ganhos extraordinários, alguns deles já não existem. Veremos como será. O governo está a preparar neste momento a aplicação em Portugal da taxa. Mas eu já agora deixa-me só dizer aquilo que me parece o número mais assustador. O João falou na taxa de desemprego. Há vários, obviamente, mas um dos que me assusta mais, está no quadro do orçamento, é a evolução dos juros da dívida. Estás a pegar aquilo que o David dizia, que é o medo que eles estão a olhar para 2023, que é os juros de dívida. Nós vamos pagar este ano, 22, 5.000 qualquer coisa milhões de euros, e em 2023 são mais 1.200 milhões de euros. Portanto, é um salto brutal no ano em que a nossa dívida até vai descer em porcentagem do PIB. Isto é só subida da taxa de juros, sendo que a subida da taxa de juros não está totalmente materializada ainda para em 2023. Portanto, se eu fizer uma emissão, se o Estado fizer uma emissão de dívida, há uma parte que só começa a pagar juros mais à frente, está aqui um efeito de agravamento e além disso não fica por ali. Portanto, naturalmente 24 será pior, 25 será pior em termos de taxa de juros. E Portugal interrompe aqui um ciclo de 4 ou 5 anos que vai sempre a descer a taxa de juros. Portanto, nós pagávamos menos juros por dívida maior e agora temos a dívida a descer, mas temos os juros a subir. E isso é que é o grande stress. E se houver um sobressalto então do género, uma crise, algo do género que acelera ainda mais a subida dos juros, a situação é muito complicada, não é? Por isso é que este é um orçamento, é tentar dar um xanax aos mercados para ver se os mercados não acordam e olham aqui para a nossa dívida. Sim, mas se estivermos nós, como provavelmente estaremos no fim do próximo ano, pelas contas do FMI, já abaixo de Espanha e até de França, continuamos a ter uma dívida de 100 e tal % do PIB e somos uma economia pequena. E, portanto, mesmo no euro, já se provou no passado, podem acontecer coisas bastante trágicas. Não é? Explica uma coisa que é um bocado técnica, que é a questão da inflação, a influência da inflação na dívida. A subida da inflação não é favorável ao estoque da dívida, porque, enfim, é o valor nominal, sim. Ou seja, se eu tiver 1.000 euros, se eu dever 1.000 euros para te pagar daqui a um ano e neste ano houver 10% de inflação, vou-te pagar 1.000 euros para o próximo ano, mas eles valem 900, não é? Claro que depois a inflação interfere com outras variáveis que são relevantes também para a própria dívida, que é nomeadamente os juros. E essa mais é a grande questão, esta da inflação, e a grande questão, porque quando se fala dos problemas do crédito à habitação, podemos estar, que existem, ou que vão existir, podemos estar a exagerar um bocadinho o problema, porque não é um problema do valor do ativo, ou seja, não é um problema do valor das casas, é um problema da capacidade de pagar a prestação até a situação voltar a ser estabilizada. Ou seja, porque para quem deve uma casa... A menos que se traduza, desculpa João, a menos que se traduza numa quebra do valor do mercado. Não, exato. Não se perspectiva agora, não é? No mercado imobiliário não há uma quebra do mercado imobiliário. Mas porquê? Porque para quem deve, a inflação é benéfica. Porque todos os anos, teoricamente, o valor do ativo está a crescer. Desde que o rendimento da pessoa acompanhe, e eu vou chegar ao fim do período inflacionista, a minha casa vai valer muito mais do que aquilo que valia no início. E portanto, eu continuo a dever o mesmo por ela. Exatamente, eu continuo a dever o mesmo por ela. E portanto, não há um problema as pessoas não estão... As pessoas estão mais... solvabilidade é a palavra isso nas casas, mas o Vitor estava a perguntar da dívida. Não, mas a dívida é exatamente a mesma coisa. Aliás, os governos fazem outra coisa, que é, no passado, em muitos momentos de dívida muito alta, foi precisamente usar a inflação para fazer desaparecer a dívida. Como é que se faz isso? Mas tens de ter um déficit controlado, porque se o déficit é muito alto, continuas a produzir muita dívida. Tens de controlar, mas fazes o quê? Imprimes moeda. Portanto, imprimes moeda, desvalorizas a moeda, fazes aparecer a inflação, desaparece. Mas isso já não podemos fazer. Além disso, a própria inflação, como a inflação entra no PIB,
O rácio de dívida PIB é o PIB nominal. O PIB nominal tem uma parte de preços, que é o deflator. Não é? Portanto, se houver mais inflação, o PIB avança mais depressa. Só isso. Nós vamos ter uma queda no próximo ano de 5 pontos. Estou a dizer de cor, mas aqui o quadro à frente. Andou comigo a semana toda, mas agora perdi-o. Vamos ter uma queda de 4 ou 5 pontos só por causa do efeito do PIB. Ou seja, a subida do denominador do rácio. Não é? Mas, aquele quadro da página 106 do relatório, eu tenho que ir à frente. Oh meu Deus. Mas Agora ficou mesmo o o Freakonomics. governo quer estabelecer, portanto, estabelece ali um limite para a atualização das rendas, e tu achas do lado da subida das taxas de juro, os governos devem ter um papel de também fazer uma almofada para as pessoas, ou as pessoas são responsáveis pelos... Mais uma vez, na sexta-feira, o Sr. Ministro das Finanças terá respostas na entrevista que vai conceder ao Expresso. Eu essa quero ver, porque Exato. eu vi muita pressão. É assim, isso é perigoso. O que eu acho é que não há duas medidas absolutamente liberais, ou mais liberais neste Orçamento de Estado. Uma é liberal e outra não é socialista só para alguns. Uma delas é a questão das rendas. Porque que existe um máximo de evolução do aumento das rendas de 2%, sendo depois pago pelo IRC, e não existe a mesma coisa, sendo uma ajuda às pessoas, não existe a mesma coisa para quem comprou casa, que é muito mais do que quem arrenda. Portanto, há aqui claramente uma decisão de beneficiar quem arrenda e os proprietários. E não é beneficiar os proprietários, é compensar os proprietários. Mas não há uma decisão de beneficiar quem comprou. E portanto, mas deve-se ou não se deve beneficiar quem comprou? Quem comprou tem, como estávamos a dizer, o que eu acho que deve ser feito, não é? O que eu acho que deve ser feito como liberal ou como base liberal que eu tenho, é que devem ser criados mecanismos que permitam às pessoas, de uma forma absolutamente transparente e sem penalizações, negociar com o banco a possibilidade de pagar de forma diferente o seu ativo, porque como eu disse há pouco, que é a sua casa, como eu disse há pouco, o valor da casa não está em causa. O que está em causa é a minha capacidade de pagar entretanto isso. E portanto, existem mecanismos que já foram feitos no passado pela banca várias vezes. Mas com cuidado, de não haver outra crise na banca, mas não cria problema nenhum na banca, atenção. Prazo, ou pode não criar, depende da maneira como os mecanismos sejam feitos. Não cria. Pode criar um problema que é um problema de regulação. Ou seja, é um problema de... Então, mas se eu renegociar com uma determinada pessoa, isso quer dizer que essa pessoa não tem capacidade de pagar, quer dizer que eu tenho que constituir uma imparidade sobre aquele... E isso é que é o problema. É um problema aqui que pode criar, diz que é um problema de regulação, e pronto, esse é um problema. Agora, em termos práticos, eu acho que para o nível das taxas de juros que nós estamos a falar, essa ajuda não deve existir. Até porque é o nível normal das taxas de juros. Exatamente, não é? Taxas de 2%, 3% é o normal. Nível normal. Portanto, eu acho que para já não deve existir, nem voltarmos aquelas coisas do crédito bonificado, etc. Mas há outra medida que é absolutamente liberal, que existe há muito tempo, e que este governo faz tábua rasa dela e não mexeu absolutamente uma palha para tirar, que é o regime fiscal para os residentes não habituais. Que tem uma despesa fiscal inscrita no Orçamento de Estado este ano de 900 milhões de euros. É um crescimento. Embora não custe de nada, na verdade. Não é? É imposto não cobrado por pessoas que provavelmente não estariam cá se não fosse aquilo. Mas cria cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Ou seja, há uns determinados tipos que, por serem estrangeiros ou por terem trabalhado durante muito tempo no estrangeiro, há alguns governos estrangeiros que já se voltaram contra isso, que podem vir para Portugal e pagar muito menos imposto do que pagam outras pessoas. E o governo justifica isto por uma questão de competitividade fiscal e atrair e nós pessoas, aceitamos e não sei o que mais. E o Zé Povinho come e cala. Pronto, tudo bem. Há uma parte do Zé Povinho ganha com isso, não é? Não. Quem vende as casas dessas pessoas, quem vende os serviços dessas pessoas, não, mas é que a parte do Zé Povinho ganha com isto são as grandes empresas de obras públicas, são os grandes... Não são. Desculpa lá, porque vai ver... As mercearias do meu bairro fartam-se ganhar dinheiro com os franceses que compraram as casas. Desculpem lá. Eu não podia discordar mais do que vocês estão a dizer. Porque assim, coitado, está bem, olha,
Sim, mas eles consomem, portanto deixa-os vir. Não, estou só a fazer contra. Desculpa, lá, é assim, e mesmo Só assim, para te os chatear, grandes. aliás. Assim, quem está a beneficiar com isso, não é? Quem está a beneficiar com isso são os promotores imobiliários que andam a construir casas milionárias na comporta. Não, esses ganham sem dúvida, claro. Desculpa lá, e a vender casas a 10 mil, 15 mil, 20 mil euros o metro quadrado, que são os preços praticados nas capitais europeias, onde se ganha 10 vezes o que se ganha em Portugal. E como é que o português consegue comprar uma casa ou arrendar uma casa em Lisboa ou no Porto ou nas grandes cidades? Não consegue. E eu acho que isto cria externalidades inacreditáveis que o governo subia para o lado, porque competitividade fiscal e tal, atrair pessoas, se eles não viessem não ganhávamos nada, assim ganhamos alguma coisa. Desculpa, eu acho que isto não é socialismo, pronto. Falar em socialismo, capitalismo selvagem. vou pegar nessa dica que é para fecharmos o nosso episódio. É assim, Fernando Medina é um socialista conservador, já está perfeitamente posicionado Era para um ser socialista liberal. Sim, já está perfeitamente posicionado o liberalismo para ser o concorrente ao socialismo. Ou entre os socialistas. Ou seja, ser a direita da esquerda de Pedro Nuno Santos daqui a uns tempos. Ele vai te responder a isso, que ele é a continuidade de António Costa. E eu vou-te dizer honestamente que é navegar à vista do Costa. Que é a mais pura das sociais-democracias. Muito bem, podia ser líder do PSD, João. Podia. A questão é se ele é a direita da esquerda ou a esquerda da direita. Sim, que são no mesmo sítio, O não é? atual líder do PSD também não sabemos se é social-democrata ou social-liberal, ou se é a versão ex-líder agora parlamentar ou atual líder do claramente, PSD. Quem? Está. Exato. Como é que ele se chama? Agora, mas claramente está, mas muito, muito à direita daquilo que é Pedro Nuno Santos, mas de longe. Mas diz isso em termos do pensamento de Pedro Nuno Santos. Não o Pedro Nuno Santos quer privatizar a TAP. Não. Eu acho que Pensamento filosófico. eu acho que há uma praxis de Pedro Nuno Santos. Vou ser simpática agora. Há uma praxis. Estava a ser irónica ou não? Não, com paixão. Ela está com compaixão. Não, que ela. Recomendo o texto. Não vou contar. Recomendamos aqui o texto de Eunice Lourenço sobre o presidente Marcelo Rebelo de Que não Sousa, tem nada a ver com o orçamento. Compaixão. É isso que não tem nos a sai ver da com cabeça. orçamento. Exatamente. Eu acho que Pedro Nuno Santos teve uma prática como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que teve uma dose forçada pelas circunstâncias e que se lhe colou um esquerdismo que se calhar não é tão à esquerda quanto algum dia pode vir a ser se chegar de facto a secretário-geral do PS. Ou seja, eu acho que Pedro Nuno Santos pode moderar-se segundo as circunstâncias. João Silvestre. Mas também, quer dizer, é verdade. Mas isso qualquer político pode, quer dizer, dizem uma coisa num dia, dizem outra no outro, com a maior das facilidades e não tem problema. Olha, Costa e a TAP, não é? Exato, pronto. Ou Pedro Nuno Santos e a TAP, quer dizer, a mesma coisa. Pronto. Sim, mas normalmente mas é dentro quer dizer, de uma- nós temos um Sim, presidente móvel, que mas- diz várias coisas diferentes sobre os mesmos assuntos no mesmo dia também. Só que a questão que E estou a falar de contas públicas, não estou a falar Exato, de outra do coisa. assunto Mas do dia. relativamente ao Pedro Nuno Santos, o que eu, por exemplo, Pedro Nuno Santos voltava a sentar à mesma mesa os partidos que fizeram a geringonça com uma facilidade gigante e abria completamente a porta a atendimentos à extrema esquerda e à esquerda radical, enquanto Fernando Medina não faria uma coisa dessas. Mas esse A era não o- ser que precisasse muito. Mas esse era o equilíbrio que era necessário nos anteriores governos. Ou seja, há um lado de prática, porque o que é preciso naquele momento é aquilo. Não, eu estou a dizer, em condições normais, atenção, mesmo não precisando, seria mais fácil sentar. Aliás, o que é que Fernando Medina exigiu praticamente que fosse feito? Um acordo de concertação social que deixou de fora a CGTP, mas foi assinado. Fica sempre de fora, em Fica todo sempre. caso. Não, mas independentemente disso, ele não quis fazer um acordo de geringonça, ele quis fazer um acordo de concertação social. João Silvestre, e para rematar, a pergunta que também faltava, que eu não a fiz, isto é prudência ou podemos dizer que também é austeridade? Bem, eu não gosto muito da palavra austeridade, até porque a austeridade não é um conceito de finanças públicas. Não é? És mesmo freak, Sequer. pá, és um freakonómico, pá. Sousa Franco dizia que não falava de buracos, porque buracos era conversa de cavador. Era não é? linguagem de mineiro e Linguagem de cavador. mineiro. E que é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, a austeridade, naquele conceito, ficou a ideia de que a economia está a afundar e
E o Ninguém governo se vai lá afunda mais. afundar mais, cortando na despesa e aumentando impostos. Portanto, nos rendimentos, não é? Ou nos rendimentos, sim. Agora, neste contexto aqui, eu não chamaria a austeridade nesse sentido. Agora, que há uma contenção brutal do orçamental, é verdade. Ou seja, o governo, eu percebo a prudência, porque vão entrar num ano muito difícil e os juros estão a subir, a dívida é alta, etc. E querem dar aquele sinal de que querem descolar do resto. Agora, ter um déficit 0,9 e dizer, não posso ir mais do que 0,9, se calhar, qual é a diferença de ter 1 ou ter 1,2 ou 1,3? Provavelmente não é grande coisa do ponto de vista orçamental. E cada décima são 200 e tal milhões de euros a mais que podiam gastar. Não, e o governo podia ter tido superávit, teve que andar a gastar dinheiro para não ter superávit. E a própria austeridade, nesse sentido, se a austeridade for dizer as pessoas vão perder poder de compra no próximo ano, a maior parte delas sim. E vão perder poder de compra pela inflação. Sim, acaba mas tudo mas naquela vão velha olhar frase para uma do- soma maior no recibo de rendimentos. Exato, vão perder. Isso é Acaba tudo indiscutível. naquela velha frase do Fernando Henrique. Aguenta. Aguenta. Este é um bom remate. É um bom remate para esta edição conjunta da Comissão Isto foi Política divertido, temos de fazer mais e vezes. do Money. Não, é só Money. quando há orçamento. Adeus, que é para não se habituarem. Adeus, Political Junkies. Adeus, Freakonomics. E obrigado ao João Martins, responsável aqui pela nossa sonoplastia. E pronto, e vamos despedir com os Pink Floyd, não é? Acho que fica sempre bem. Agora que estou em crise, não é? Também.